Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade. Está iniciando novamente mais um nosso podcast EBD em Síntese. E nós iremos comentar a lição de número 11, do dia 15 de dezembro de 2024. Já está finalizando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição tem por título A Promessa de Provisão, texto áureo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Se encontra em Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 6, o versículo de número 25. Verdade prática diz: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A leitura em classe se encontra em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 31. Hoje quem está comigo é o professor Marco. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, professor Marco. Pai do Senhor, pastor Samuel, Pai do Senhor a todos os que vão sintonizar esse podcast mais na semana da lição. Hoje, com a falta da irmã Eliana, que está enferma, né? Quer dizer, contraiu essa virose e a garganta não permite nem ela, segundo ela, não pode nem falar e É poder ficar verdade, aqui tossindo. Então, foi excepcionalmente, vamos fazer nós dois hoje aqui, não é isso? é verdade, é verdade. Professor Marco, a promessa da provisão, a promessa de provisão, né? É o título da nossa lição. E o primeiro tópico diz a provisão das nossas necessidades básicas. Essa expressão, professor, não andeis ansiosos. E diga aí para a gente aí, o que o senhor compreende disso aí. Bem, é, quando a gente fala de promessa de provisão, é porque tem necessidade de alguma coisa, né? E a ansiedade, eu entendo que é uma coisa natural da gente. A gente olha assim para frente, não vê perspectiva, né? Porque é muito fácil falar de fé quando eu estou empregado, a despensa cheia, a saúde caminhando bem, né? Mas quando as coisas começam a reverter, começam a dar, vamos supor, os ventos soprarem contrários, aí a gente fica, na hora de testar, de provar essa confiança em Deus. Então, muita gente hoje, na nossa igreja, muita gente está enfrentando batalhas, batalhas na área física, na área espiritual, na área emocional, que é uma coisa comum. Agora, essa lição vai nos ajudar muito, porque ela fala dessa promessa de provisão, né? Mostrando que Jesus supre todas as nossas necessidades, supre toda. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: e o Deus de paz vos conceda e vos suprirá em glória todas as vossas necessidades. Para a gente não confundir com vontades, né? Quer dizer, eu tenho vontades que, obviamente, Deus não vai atender, vamos dizer assim. Eu tenho um desejo, uma vontade, e necessariamente Deus não vai me atender. Agora, a promessa de provisão dele é para as minhas necessidades. Aquilo que eu preciso mesmo para subsistir, para viver, para sobreviver, né? Como diz esse hino aí que está muito na moda, eu sobrevivi, só quem E tem raiz, não sei o quê, né? Tem um negócio mais ou menos assim. Ou seja, só quem vai suportando isso. Então, a provisão das nossas necessidades básicas fala das provisões físicas, como diz no texto áureo e no texto da lição. Não devemos andar ansiosos quanto à nossa vida, pelo que havemos de comer, ou pelo que havemos de beber, ou quanto ao nosso corpo, pelo que havemos de vestir. Ou seja, necessidade básica, comer, beber e vestir, né? A provisão. Então, a gente vê a mão de Deus suprindo as nossas necessidades todas as vezes que a gente, vamos dizer assim, todas as vezes que nós estamos necessitados de alguma coisa. A Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas capacidades, né? E quando Ele nos prova, é para que a gente, vamos dizer assim, passe por aquela prova e possa mais na frente vamos dizer assim, mais fortalecido na fé. O primeiro tópico da lição
fala da provisão das necessidades básicas. Aí no sermão Jesus diz: não fiqueis ansiosos, a provisão do alimento diário, a provisão da vestimenta. Com relação à provisão do alimento diário, aquele diário, Hum. eu quero crer que O todo pão nosso crente de cada dia. o pão nosso de cada dia. Eu quero crer que todo crente tem uma experiência, uns mais fortes, outras mais simples, mas todos nós já passamos por isso. Eu, aqui aqui em casa, nós já passamos por isso. Então, é, houve um momento que faltou alguma coisa, né, e Deus supriu de uma maneira, vamos dizer assim, que pode parecer alguém assim, ah, mas isso aí, né? Mas ali foi provisão de Deus. Então eu vou pedir à Arlete, minha esposa, para que ela conte, porque foi ela que, vamos dizer assim, foi ela que administrou a provisão. Amor, Esses testemunhos, professor Marta, eles nos edificam a fé daquele que nos ouve, daquele que nos perfeito, escuta, né? E pode até ilustrar para que o aluno, o professor, possa estimular os alunos da sua classe a testemunhar também para edificar. Fica à vontade, viu, justamente, Alex? justamente. É, nesse momento, eu gostaria de saudar o pastor Samuel e a toda a audiência desse podcast com a paz do Senhor. Amém. Então, como Marto já falou, né, esse testemunho é sobre a provisão divina e, no nosso caso, que também é o que está na lição, é uma situação de provisão física. Então, para começar, eu tenho que trazer um certo contexto do que nós estávamos passando, né? Nós estávamos passando uma dificuldade financeira. O pagamento de Marto só ia até determinado período daquele mês. Dali para frente, a gente não tinha mais dinheiro para comprar pão e leite, e tínhamos 3 crianças pequenas. Então, vamos agora ao segundo contexto. E aí, diante dessa situação, eu fiz uma oração e disse ao Senhor: Senhor, nós somos fiéis no dízimo. A tua palavra diz lá em Malaquias, aliás, a tua palavra lá em Malaquias tem promessas para quem é fiel no dízimo. Fiz aquela oração porque já estava se aproximando o dia que o dinheiro não ia ser suficiente para as necessidades. Outro contexto, no quintal da nossa casa tinha uma mangueira muito grande. E essa mangueira botava manga que supria a nossa casa, a casa da direita, da esquerda e a dos fundos. Para você ver o tamanho que era essa A mangueira, mangueira. né? Então, essa mangueira era no quintal. E naquele dia exato que eu vou falar agora, antes do café da manhã, ia sentar à mesa, é como se tivesse dado uma chuva de manga no nosso quintal. É como se tivesse sido uma chuva de manga. As mangas caíram assim, como se fosse uma chuva. E aí, antes de sentar na mesa para eu tomar o café da manhã, eu fui ao quintal e recolhi as mangas e coloquei em cima de uma lavanderia que tinha no quintal. E deixei as mangas lá porque tinha pato no quintal, senão eles iam estragar as mangas. E aí, quando eu estava me preparando para sentar à mesa e tomar o café da manhã, naquele dia, o pão estava comprado, tinha sido pago. Mas o leite das crianças eu tinha comprado fiado. O dinheiro não era mais suficiente, eu tinha comprado fiado. E nesse momento que eu estou me preparando para sentar à mesa para tomar o café da manhã, então alguém bate palmas à porta. E aí morava uma moça lá em casa e foi ver quem era que estava a bater palmas à porta. E voltou me dizendo o seguinte: é uma senhora
e ela está querendo comprar manga. Ô, mangueira abençoada. E ela está querendo comprar manga. Aí eu disse: diga a ela que eu não vendo mangas. Nunca vendi manga, não sei como é que vende manga, não sei preço de manga. Diga a ela que eu não vendo manga. E ela foi lá e disse para aquela senhora que eu não vendia mangas. Mas a senhora insistiu. E ela volta. E quando ela volta, ela diz: olha, ela está insistindo. Aí, novamente, eu vou dizer o segundo não. Vou dizer não outra vez, que seria o segundo não. Quando eu penso em dizer o segundo... Aliás, quando a garota se vira para ir para a sala, para lá na porta dizer para a mulher o segundo não, aí o Espírito Santo trabalha em mim. E aí eu parei e pensei, eu disse, o Senhor está mandando a bênção. E eu estou mandando embora de volta. E aí eu parei, pensei e fiquei, eu digo, Senhor, eu nunca vendi, eu nem compro manga porque aqui tem manga. Por quanto é que eu vou vender uma manga? Eu disse, diga à senhora que as mangas estão rachadas, estão amassadas. Aí a senhora disse, mas eu quero assim mesmo. Aí eu digo, Senhor, e agora? Como é que eu vou vender uma manga? Que preço é que eu vou vender uma manga? E aí eu fiz uma análise de banana. Eu digo, uma banana, a gente compra banana para as crianças, uma banana, uma unidade sai por tanto. Então, eu vou colocar o preço de uma manga no valor do preço de uma banana. E aí aquela senhora entrou com uma sacola, pegou todas as mangas, todas, não deixou manga nenhuma, e me pagou no valor de uma banana. Pois bem, a senhora foi embora. Nós tomamos o café. Aí depois eu fui ver o que eu estava devendo, né? Fui fazer as contas. Tirei o dízimo daquele dinheiro que a senhora pagou as mangas, eu tirei o dízimo e o dinheiro, aquele dinheiro dava para pagar o leite que eu fiquei devendo naquele dia, o leite e o pão do dia seguinte. O dízimo, o leite e o pão. Ela disse: amanhã eu não venho. Eu vou ficar vindo um dia e outro não. E aquelas mangas que caíam, que eu separava, deixava lá, era exatamente dízimo, leite e pão. O E Deus já assim, proveu. e assim foi vários dias, até o dia anterior ao dia que ia sair o pagamento de Marta. Então, ela vinha, comprava as mangas e eu fazia isso que eu já disse. O dízimo, o pão e o leite de 2 dias. Faltando um dia para Marta receber o pagamento, ela não foi mais. E também não caiu mais uma única manga, uma asinha só para fazer chá, não caiu mais. Mas a bênção do Senhor não parou aí. No ano seguinte, aquela mangueira botou tanta manga também, que as pessoas passavam na minha porta, deixava sacola, o dinheiro e dizia assim: Senhora, eu quero tantas mangas, está aqui a sacola, o dinheiro está dentro. Quando eu voltar para o almoço, eu pego as mangas. E para que vocês que estão me ouvindo, me vendo, tenham ideia, naquele ano, as mangas daquela mangueira foram até para São Paulo. Passou um turista, viu a mangueira de longe, gostou, foi lá em casa, provou das mangas, depois voltou com um garoto que subiu na mangueira, tirou as mangas sem elas caírem, para não amassasse, e enviou para São Paulo. E naquele ano eu vendi muita manga. E assim foi a bênção do Senhor na nossa vida, bênção de provisão. E eu não esqueço disso nunca. E quando eu posso, eu conto, porque eu sei que um testemunho desse É verdade. ajuda, né, a aumentar
a nossa fé e passarmos a confiar no Senhor sem tanto exagero de ansiedade. Que Deus É em Cristo verdade. nos abençoe. A paz do Senhor. Amém. Amém, Marlete, professor Marto, que coisa boa. Esse Pois é. testemunho de vocês, ele supre todos os subtópicos do primeiro tópico. A ansiedade que foi embora, supriu o É, alimento e supriu também a vestimenta. Com certeza tem um dinheirinho para comprar alguma coisa para os meninos. Com certeza. Porque no outro ano sobrou. é verdade. Eu nunca fui tão folgada E financeiramente. detalhe, irmão Samuel. Isso aconteceu, mas foi no mês de dezembro de 84. Eu tinha, eu tinha um mês de crente, entendeu? Eu tinha um mês de crente. Quando a Arlete falou assim que, olha, o dinheiro que tem ali em cima da geladeira só dá para comprar o pão e o leite de hoje amanhã e depois já não tem. Aí eu assim, aquele novo convertido todo cheio de mar, né? Eu disse, não, mas o pastor disse lá na igreja que o senhor é meu pastor, nada me faltará, como quem diz assim. Mas eu, sem experiência nenhuma, mas Deus provou, quer dizer, Confiou na provisão. confiou. Não, não é que eu era um gigante espiritual da E fé, Meu quer pai. dizer, eu digo, eu aqui não atribui-se a mérito meu de dizer, não, um homem de fé, maduro na fé. Não, não tinha nada de maturidade na fé, era coisa mesmo assim, entendeu? Era coisa de confiar em Deus, assim, Deus vai suprir, porque o pastor não disse que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então ele vai suprir as nossas necessidades. Então a gente vê que perfeito. essa provisão física, né? Anos depois, 2 anos depois, a gente tá em 87, a gente estava no Rio de Janeiro, e a situação lá apertou financeiramente, né? Foi uma coisa. Eu tinha terminado o curso de sargento, tinha sido promovido, e naquele tempo os aluguéis reajustavam de 6 em 6 meses. E quando eu passei um bom tempo na casa do irmão, morando assim de favor, todo mundo, e Deus abriu umas portas e nós alugamos um apartamento. E 6 meses depois, o aluguel daquele apartamento subiu tanto que só para fazer uma correlação, é como se, vamos supor, hoje, como se eu ganhasse 1.700 e o aluguel do apartamento foi para 1.300. Sobrava R$ 400, né? Eu com família, 3 crianças, e a decisão que eu tomei na hora do culto doméstico, eu disse, bom, promoção, eu tinha acabado de ser promovido. Aumento, os militares tinham acabado de ter aquele reajuste anual. Não tinha, Sim, porque não tinha nem aquela oração de dizer, Senhor, abre essa porta aqui que eu passo, né? Entendeu? Não tinha nem porta para abrir, você não via nem porta. E eu disse, só se Deus fizer um milagre. E Deus fez um milagre que abençoou não só a mim, porque no caso da Mangueira, a bênção foi especificamente lá dentro de casa. O meu vizinho não foi abençoado, ele era abençoado com as mangas que caíam para lá. Mas nesse de 87, não. O presidente do presidente da República era José Sarney, e ele assinou um decreto lá, um negócio que ficou conhecido como gatilho salarial. Talvez o irmão não era nascido ainda, nem se lembra, mas alguém mais da minha idade que esteja ouvindo esse podcast vai se lembrar. Sarney assinou um documento que era chamado de gatilho salarial, que era uma reposição das perdas para a inflação, naquele período da hiperinflação. Então, todo mês, o salário vinha aumentado. Todo mês o salário vinha aumentado, não, corrigido. Aí compensava, quer dizer, não foi tempo de abundância, não. Ficamos ali no respiro, né? no conta-gota. Mas assim, não fomos despejados, né? Não passamos fome. No culto doméstico, na oração, a decisão que eu tomei foi: eu nem deixo de entregar meu dízimo e nem deixo de fazer minha feira. O aluguel, como quem diz, depois a gente negocia, depois o dono vai tomar as providências, mas eu digo, nem deixo de entregar meu dízimo, nem deixo de fazer a minha feira, que eu não ia deixar 3 filhos em casa com a mulher passando necessidade. E graças a Deus, quer dizer, a gente aqui em casa sabe que Deus provê mesmo essas coisas, né? Deus Professor, multiplica cuscuz. professor Aqui, Marta, esses testemunhos edificam muito a fé, estimula, motiva.
saber que Pois Deus continua o mesmo, né? Deus é que verdade. provê, Deus que cuida, Deus que É zela. verdade. O pastor Linaldo faz questão de citar o versículo, capítulo 6, versículo 25, Jesus falando sobre as rosas e sobre os passarinhos. É O mesmo verdade. cuidado também ele tem conosco, assim como aconteceu com o senhor, com a irmã Alete, assim como eu tenho inúmeros testemunhos na vida do meu pai, que foi Sim, pastor de pois é. interior, que deixou Pois tudo. é. E esse nos edifica, e a lição faz questão de nos motivar a testemunhar. Então, você que está nos ouvindo, movimenta a sua classe, a sua turma, para que eles possam também testemunhar daquilo que Deus proveu em algum momento da É. sua vida, uma crise, uma enfermidade, uma falta de trabalho, né, uma porta fechada, para que a gente possa estimular a fé dos irmãos, que é testemunha bíblico. Testemunhar é Ju- Bíblia, mostrando Justamente, o nome do justamente. E Senhor. Ok? às vezes pode parecer uma coisa pequena. Alguém E pode pensar nisso, não, mas cadê uma manga, um pão e um leite, dava para. Era uns dias que faltava, dava para comprar na mercearia fiado. Sim, podia dar, crédito tinha. Mas Deus supriu para fazer, para mostrar isso, assim. muito Já bem. no, já no gatilho salarial, a coisa foi mais difícil. E quantas vezes lá em casa a gente viu Deus multiplicar cuscuz? O cuscuz está na mesa para a gente jantar e chegar mais alguns irmãos e Arlete dizer, e agora? Eu digo assim, vamos orar e pedir a Deus. E o cuscuz, e o cuscuz deu para todo mundo comer o cuscuz, ainda ficou um pouquinho assim na panela, a colheradazinha da vergonha, todo mundo ali E querendo comer, comer. Mas graças a Deus, Gel, entendeu? E essa aí, é. e não por acaso, eu moro hoje na rua Jeová Jirê, né? O Senhor proverá. O É, Senhor proverá. é Pois para bem. mais, é para incrementar mais É a verdade, nossa aula, né? Rua é Jeová. verdade. Pois é. Professor, vamos passar para o tópico 2, que fala sobre a Vamos. provisão das necessidades emocionais. Isso. Né? Se eu queria que o senhor desse uma pincelada e a gente vai também conversando para que a aula fique bem, para que o nosso podcast Ok. fique bem. Então, veja bem, o pastor Elinaldo coloca assim: nós temos, além das necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais, né? Isso. Porque somos seres inteiros, né? Espírito, alma e corpo. Então, assim sendo, ele diz: o que se passa na alma reflete no corpo. E do jeito que o corpo tem que ser cuidado, a alma também tem que ser preservada, né? Que é a forma como nós lidamos com nós, conosco, com nós mesmos, né? Vai transbordar para a forma como agimos com o outro. Quer dizer, é a questão do emocional, essa questão da alma, de como nós nos relacionamos, como nós encaramos a vida, né? Quer dizer, é claro que quem está aqui fora é o corpo, mas a alma que é a sede das emoções, dos sentimentos, dos Isso. desejos. Então, são isso. Então, veja bem, nós vivemos uma época de estresse, uma época de inquietação, de É o que angústia. chamamos das doenças psicossomáticas, né? Justamente, coisas que antigamente a gente não via, né? Isso. Por exemplo, na minha infância, eu não sabia nem o que era não sabia nem que existia psicólogo, entendeu? Sabe? A pessoa dizia assim, aquele homem, aquela mulher é um psicólogo. Ninguém nem sabia o que era o psicólogo. A gente, quando estava estudando, sabia o que era advogado, engenheiro, médico, essas coisas assim. Mas hoje em dia, você vê crianças sendo levados ao psicólogo, né? Já tem psicologia até para pet, né? Quer dizer, se desenvolve Isso. uma Muito bem. coisa. E as pessoas vão enveredando por esse caminho, né? As pessoas vão enveredando por esse caminho e, vamos dizer assim, vão se. É uma coisa por cima da outra. Vai perdendo a paz, vai perdendo a tranquilidade, vai diminuindo a fé. Eu não vou nem dizer esfriando na fé. Vai diminuindo a fé porque cria uma expectativa de que vai ser isso, vai ser aquilo, e quando vem é mal da geração. Qualquer contratempo, aí pronto, aí desmonta, e é uma coisa terrível. É uma geração que parece que é feita de porcelana, né? Qualquer coisinha. E a culpa não é da geração em si, é do contexto do mundo. E se nós não tivermos cuidado, se um crente não tiver cuidado, pode contrair, pode desenvolver uma doença, essas doenças, como você falou, as doenças psicossomáticas, né? Quer dizer, quantas pessoas estão em depressão, quantas pessoas estão passando por essas dificuldades,
né? O pastor Elinaldo mesmo, que é o comentarista da lição, ele já contou lá atrás, né, quando ele dirigia a mocidade, ele passou por um período sério, uma luta, né? E Eu foi, passei também, pastor, professor Zé, Marcos, eu passei 21 dias. pensou? 21 dias, porque as doenças psicossomáticas, elas precisam só do gatilho, né? Do É, gatilho para que você possa, para que ela seja estimulada. para Então, esse ano eu passei desenvolver. 21 dias sofrendo da, chamamos de crise de ansiedade. É terrível. Mas isso é Perfeito. um grande testemunho que eu posso contar depois, já até contei, mas eu fui Sim, liberto daquilo ali. Mas é assim, você perde como a alma é o controle, o centro das emoções, a ansiedade, ela perde, a gente perde o controle. justamente, Não consegue justamente. ter aquele senso de controle que a gente tem. A gente fica descontrolado, chora, né? Aí, ao ponto, no ápice, assim, as pessoas, os que buscam suicídio porque perdeu o controle da sua vida, né? Perfeito, Então, são perfeito. terríveis, essas doenças são terríveis. Como o senhor mesmo falou, até no meu tempo, psicólogo era fora do comum. E hoje a Justamente. gente vê uma sala de universidade cheia de futuros psicólogos, porque essas doenças parece que estão se pegando o vento, algo parecido assim. E aqui vai uma recomendação, não é nem um conselho, é só um lembrete. Alguém Sim, da nossa igreja que precisa de um psicólogo, procura um psicólogo cristão, que tenha isso. fundamentação cristã, porque a gente vê também pessoas que fazem o curso de psicologia e, assim, sem querer julgar e julgando, aí você diz assim: meu Deus do céu, essa pessoa está precisando é de um psicólogo. Tem gente indo estudar psicologia para tratar a própria alma, para ver se encontra uma resposta para isso, né? Quer dizer, e a gente se conhece pessoas, filhos de amigos nossos, pessoas que mais ou E, menos do nosso relacionamento, que você olha, você está fazendo o quê? Psicologia. Aí a gente olha assim e diz, realmente, espera em Deus que as aulas lá sirvam de remédio para você. A Bíblia diz que, e Paulo escrevendo aos Filipenses, né, diz que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, que deve ocupar o nosso pensamento. Quer dizer, isso pensar. então, a alma tem que ser. A gente alimenta o corpo, a gente não cuida da alimentação do corpo para ter um corpo saudável, para evitar uma doença, etc. Tudo bem. E da alma, principalmente, né? Da alma, principalmente. E o melhor remédio, a solução para essa ansiedade é a leitura da palavra. Aí alguém pode levantar e dizer, irmão, mas eu sou crente, eu li a Bíblia. Você, irmão Samuel, né? Então, irmão Samuel não lia a Bíblia, mas em algum momento deu um startzinho assim, e aquilo Isso. degringolou, lia a Bíblia, mas parece que fica batendo na testa e voltando, né? É como, E um dos momentos de. Porque eu comecei a ficar pensativo. Aí, o que é que eu fiz? Eu fiz um plano de leitura do Novo Testamento, professor. Em 21 dias, dos pois quatro é, evangelhos. Eu disse, eu vou mastigar a Bíblia Sagrada nos quatro evangelhos. E lia na parte da noite. E alto para que eu ouvisse a leitura, a prática da leitura. Isso assim foi perfeito para mim. Foi me acalmar. foi libertador, Foi quer dizer, libertador. O foi que o pastor libertador. Linaldo falando aqui sobre a questão quando ele usa o terceiro tópico, a solução para a ansiedade, ele faz questão de dizer isso. A Pois é. comunhão, a leitura da Bíblia, né? Aquilo que a gente pode buscar as coisas de cima. Ele fala isso, que há uma solução, né? A alma, lançar essa ansiedade, que a ansiedade vem, né? E Eu não sou adepto daquele do super crente, não, aqui, entendeu? O sangue de Jesus tem poder e nada vai me afetar. Não, qualquer um de nós está sujeito a passar por uma situação dessa. Agora, a reação nossa é que vai dizer muito, a maneira como a gente reage a isso é que a gente vai buscar socorro. Por exemplo, o irmão diz: vou fazer um plano de leitura, vou ler em voz alta. Quando estiver perto de dormir, vou ler até os olhos cansarem, quer dizer, isso foi quando cansar, vou me deitar, dormir, porque tem uma outra coisa que não deixa a pessoa dormir. A inquietude, aquilo vai corroendo por dentro. Então é preciso que a gente tenha consciência, tenha essa consciência de que Deus é suficiente para fazer a provisão, mesmo nesse momento, isso. e que a alma está carente. Às vezes a pessoa desenvolve uma carência, tem gente. Porque nós somos pessoas diferentes, tem gente que recebe uma pancada, e como quem diz assim, estou nem ligando, não, entendeu?
A pancada que eu digo em termos de relacionamento no trabalho, na igreja, com um irmão, com uma pessoa, a pessoa faz assim uma coisa que ele não gosta. Tem gente que amofina, o irmão passou e não falou comigo, e não sei o que desenvolve. E tem outras pessoas que falou não, mas o outro ali falou, pronto, está resolvido. Mas é de pessoa para pessoa. E a gente não se conhece perfeitamente. Só Deus é que conhece o nosso interior e a gente precisa estar disposto, precisa estar disponível, aberto para alimentar a alma nesse aspecto. Professor Marta, eu queria só que o senhor falasse, nesses uns 2 minutinhos, a orientação em relação ao cuidado da alma, para que o aluno, para que o professor que esteja nos assistindo, ele possa incrementar isso na sua aula no próximo domingo. As orientações ao cuidado da alma. Pois Exemplifica mais. bem, eu acho que o caminho, principalmente para um cristão, o caminho é buscar o socorro no Senhor. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A minha mãe dizia, a minha mãe tinha um provérbio que ela dizia o seguinte: o que não tem remédio, remediado está, né? O que não tem remédio. Então, tem coisas na minha vida que eu não tenho solução, que eu não tenho resposta, que eu não tenho como fazer, eu não posso alterar o curso daquela, né? Como Jesus mesmo diz aqui na leitura em classe: vocês podem, porventura, é, poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covo da sua estatura? Quer dizer, não adianta eu querer mudar as coisas pela minha força. Então eu tenho que ter a consciência de lançar essa minha ansiedade sobre o Senhor, porque Ele vai cuidar de mim. E aí eu vou fazer aquilo de forma organizada, buscando saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente vê isso, quando a gente, como eu disse no início aqui, é, você quando está tudo bem, quando o sol está brilhando, está tudo no caminho, é fácil de você ensinar isso, é fácil. Agora, na hora da prova, que você não vê saída, para todo canto que você olha, você só vê aperto, né? Você só vê aperto, aí você tem que olhar para cima. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vai vir do Senhor. Vai vir do Senhor. Como vai vir? Não sei. Aí não veio hoje, não veio amanhã. Claro que a esperança demorada enfraquece o coração, mas a nossa fé tem que ser resistente, resiliente a essas coisas. Volto a dizer, é muito fácil eu ensinar resiliência, ensinar paciência, ensinar persistência, quando na minha vida está tudo normal. Agora, quando na minha vida está a coisa difícil, a luta está grande, aí é que a gente é provado, mas sabendo que Deus não tem prazer em ficar matando a gente na unha, como se diz assim, devagarinho. Não. Ele está fazendo que ele está tratando com a gente, nos provando para nos elevar a uma outra categoria, para botar um pouquinho mais para frente. É verdade. Glória a Deus. Vamos passar para o terceiro tópico, pastor, a provisão das necessidades espirituais. É A verdade. carência da alma do ser humano. É verdade, entendeu? A A carência. necessidade de salvação, a É, necessidade da presença de Deus, a necessidade do Espírito Santo de Deus. O que o senhor consegue entender desses 3 subtópicos, professor Marcos? veja bem, é que sem o Espírito Santo, Jesus disse que ia para o céu, ia mandar o Espírito Santo, e ele ia nos ensinar, e ele ia estar conosco, ele seria o nosso consolador, né? Ele seria aquele que vai trabalhar na nossa vida. Então, veja bem, a partir da nossa oração, né? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, né? Não sabemos orar quando convém. É claro que nós temos aquelas orações acadêmicas, entendeu? Vamos dizer assim, aquelas orações de púlpito, aquelas orações assim de Eloquentes. eloquentes, de discursos, né? Temos aquela oração. Não impressiona ninguém. Pode impressionar alguém de dizer, esse irmão tem uma oração bonita, não sei o quê. Mas a oração mesmo, que move, que toca, é aquela do gemido inexprimível. Quer dizer, a carência, a carência da alma,
A carência da vida está tão grande que você só geme, né? Só geme. E o Espírito Santo, como a Bíblia diz, é que vai transformar isso, no, como quem diz assim, eu vou botar a minha necessidade. Eu costumo, às vezes, quando estou dando aula, que passa por aquele texto de Jeremias, buscareis e me achareis quando me buscar de todo o coração, né? Eu digo assim, olha, irmãos, você não busca Deus de todo o coração quando você quer, não. Não tem assim, não tem essa. Eu estou aqui agora, aí estou aqui fazendo esse podcast. Aí, irmão Samuel, dê licença aqui, que eu vou dobrar meus joelhos aqui agora, que eu vou buscar a Deus de todo o meu coração. Não, não. Para mim, posso dizer que para alguém funciona. Para mim não funciona. Agora, na hora que a coisa está fechando, as portas estão se fechando, aí eu começo a gemer, como quem diz assim. É aquele anseio que vem, aquele desejo que vem da alma, aquela angústia que vem saindo do meu espírito, que aí eu, sim, aí eu vou buscar a Deus de todo o coração, que é quando. Então, essa provisão da necessidade espiritual começa pela da salvação, né? Que é para toda a humanidade, que é para todo homem que precisa disso. E a gente sabe, quer dizer, e proclama isso e transmite isso para quem, vamos dizer assim, para quem nos ouve, para quem ainda não tem experiência de salvação, que a solução para essa necessidade espiritual só tem em Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, somente em Jesus. E Jesus fez isso na cruz do Calvário, né? Jesus fez isso na cruz do Calvário, providenciando a nossa salvação, preenchendo assim a necessidade do homem. É, quando ele diz para Nicodemos, né? Olha, quem não nascer de novo não entra no reino do céu. Quem não nascer da água do Espírito não vai ver nem o reino do céu. Então, é preciso que se dê oportunidade ou que se dê, que se abra o coração para que o Espírito opere na nossa vida. Por quê? Porque nós não podemos fazer também nada sem a operação ou sem a ajuda ou sem a direção divina, resguardando, livrando assim, às vezes, a gente vê algumas pessoas falando, eu vejo algumas pessoas falando, dizendo assim que vai sair de casa, aí eu não sei se eu vou com a camisa listrada ou com a camisa quadriculada, né? Aí, o Espírito Santo de Deus me ajude. Eu acho bonito a pessoa ter essa intimidade. Eu não tenho, né? Eu não tenho. Quando eu vou sair, que eu vou pegar uma camisa, eu pego uma camisa que está lá no guarda-roupa, entendeu? Às vezes, o meu Espírito Santo é alerta que diz, essa camisa não está certa, essa camisa está amassada. Quer dizer, aí Deus usa o Espírito Santo, entendeu? Falando assim para. Mas que a gente não pode fazer, claro, obviamente, as coisas mais decisivas, mais sérias, né? A gente precisa da direção do Espírito Santo. O pastor Renato diz assim: é indispensável a direção do Espírito Santo, e mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Como o salmista diz, não deixe que o seu Espírito se aparte de mim, né? Não deixe que o teu Espírito se retire de mim. Porque se uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus de maneira que o Espírito Santo se aparte dele, aí ele fica meio perdido para suprir essa necessidade. Então, essa carência, como nós somos tricotômicos e somos um ser integral, quer dizer, nós temos espírito, alma e corpo, e uma coisa vai repercutindo na outra, né? Uma coisa vai repercutindo na outra. Quer dizer, a minha alma sente alguma coisa, o corpo projeta. É como aquela frase que você citou outro dia do Pastor pastor José Brandão, ele José diz: Brandão, o né? espírito prestará contas a Deus do que a alma planejou e o corpo E o fez. corpo fez. Quer dizer, é interligado, está aqui. Eu tô olhando para o irmão, e aí dentro tem espírito, alma e corpo. Eu só estou vendo o corpo. Eu só estou vendo o corpo. E Mas as decisões que a gente toma, né, as ações que a gente pratica, são relacionadas, vão extrapolar no corpo, elas vão se revelar no corpo. Mas o Senhor nos prometeu, a promessa da provisão é essa, como diz na verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche as nossas necessidades físicas, emocionais e espiritual. Ou seja, ele é o El Shaddai.
o Deus o Deus Todo-Poderoso, quer dizer, para suprir todas as nossas necessidades. Quando ele disse, eu sou o que sou, como quem diz, o que precisar que eu seja, eu serei. Eu serei. Professor, eu tenho certeza que vai surgir essa dúvida em relação à nossa. Estou dizendo isso porque a gente dá aula na escola bíblica dominical. Tem alguns alunos que quer tirar algumas dúvidas. Rapidinho, para a gente finalizar, que nosso tempo já está chegando ao fim. A diferença entre a ação do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento, bem objetivo aí para quem está nos ouvindo, possa Bom, compreender. eu vejo assim, o Espírito Santo do Antigo Testamento, ele vinha, vamos dizer assim, usava uma pessoa, um profeta, usava uma pessoa, e depois voltava. Quer dizer, era uma visitação. O Espírito do Senhor veio sobre mim, que é a linguagem do Antigo Testamento, Isso. né? O Espírito do Expressão Senhor linda aí, a veio sobre expressão mim. correta é essa, visitação mesmo. Veio sobre mim. Aí fazia o que tinha que fazer. O Espírito Santo veio sobre Sansão, veio sobre fulano, sobre Beltrano, veio, fez o que tinha que fazer. E agora, no Novo Testamento, não. Ele mora em nós. E eu quero finalizar citando o pastor Antônio Gilberto, uma interpretação que ele. Uma interpretação, não, apenas uma explicação bem simples, mas que deve, que eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena dizer. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo 17, diz assim, 16 para dar contexto. Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita e está. Aí o pastor Antônio de Berto, uma coisa simples, deu uma explicação muito simples. Ele disse: Veja bem, eu habito, ele estava dando um estudo aqui, ele disse, eu habito lá na minha casa no Rio de Janeiro. Se uma pessoa chegar lá agora e bater palmas, procurando por mim, aqui mora o senhor Antônio Gilberto, aí a pessoa diz, mora. Ele está aí? Não, não está. Né? Não está. Onde é que ele está? Não, ele está em Natal, ele viajou, está em Natal. Mas ele disse, mas o Espírito Santo não. Ele disse, o Espírito Santo habita e está. Né? Então, a Perfeito. diferença era, quer dizer, aqui ele estava aqui em Natal, então ele estava em Natal, mas ele habita no Rio de Janeiro, habitava no Rio de Janeiro. Então ele disse, o Espírito Santo, ele diz, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Ou seja, nós, quando nos convertemos, recebemos o Espírito Santo, e aí ele passa a habitar em nós, habita e está. Quer dizer, não tem. Perfeito aí, viu? Não corre, não. Não corre, não. Perfeito. Essa colocação aí foi maravilhosa. É de Professor quem sabe, Marcos, né? muito obrigado mais uma A vez. colocação é de quem sabe, né? Entendeu? Perfeito, perfeito. É verdade. Muito obrigado mais uma vez, professor Nada. Marcos, essa aula maravilhosa, né? Esse podcast Amém. maravilhoso, na sua companhia, na companhia daquele que está nos assistindo. Eu vou passar a palavra para o senhor se despedir aí. E Deus continue. Você que está me ouvindo, Deus continue abençoando sua vida, sua casa. A palavra agora está com o professor Marcos. Eu quero agradecer mais essa oportunidade que o DENEC nos proporciona e deixando a palavra final para todos os nossos ouvintes, ou todos aqueles que vão acessar esse podcast, reconhecendo que Deus supre as nossas necessidades, não as nossas vontades, né? Vontade, eu tenho umas vontades que Deus não vai, eu sei que Deus não vai cumprir aquela vontade, mas as minhas necessidades, o Senhor supriu, está suprindo, e eu confio em Deus que Ele haverá de continuar suprindo as nossas necessidades. Amém. Deus abençoe. Pai do Senhor.